Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos fazer o estudo das funções do primeiro grau. Vamos ver um pouco de história. Leibniz foi um matemático que nasceu na Alemanha e aos 15 anos ele entrou na universidade e aos 17 ele se formou em bacharel em Direito. Ele trabalhou a vida toda como advogado e diplomata, mas também desenvolveu trabalhos na área de matemática e filosofia. Leibniz foi um dos maiores formadores da notação matemática, e é a ele que nós devemos a palavra função, que praticamente tem o mesmo sentido que nós usamos hoje na matemática. Ele também desenvolveu conhecimentos de cálculo diferencial e integral. Para que estudar as funções? Em nosso dia a dia, estamos sempre comparando e relacionando números, grandezas e, sendo assim, a função ela é sempre utilizada no nosso dia a dia. Vejamos um exemplo. Na padaria, Ana tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Na compra de um pão, o preço a pagar é 20 centavos. Na compra de 2 pães, o preço a pagar é 40 centavos. Na compra de 3 pães, 60. Na compra de 4, 80 centavos. Na compra de 5 pães, R$ 1. Sendo assim, para fazer a tabela, a Ana fez o seguinte cálculo. O preço total a pagar é 20 centavos vezes o número de pães que está sendo comprado. Sendo assim, nós podemos estabelecer uma função y em relação a x, da seguinte forma: y é igual a 0,20 vezes x, que é a quantidade de pães comprados. Sendo assim, y, que é o valor a pagar em reais, é 0,20 centavos vezes x, que é o valor da quantidade de pães comprados. Definição de uma função do primeiro grau ou função afim. Uma função f de R em R chama-se função afim quando existem dois números reais, a e b, tal que f de x igual a x mais b para todo x pertencente a R, sendo que a tem que ser diferente de zero. Gráfico de uma função real. Para representar os pares ordenados de um gráfico cartesiano numa função real, basta traçar 2 pontos no gráfico e ligar a reta. Assim, nós obtemos o gráfico da função afim ou função do primeiro grau. Vejamos um exemplo. Como eu posso traçar esse gráfico da função f de x mais 1? Basta calcular alguns pontos de y igual a x mais 1 e traçar o gráfico. Para x, por exemplo, igual a menos 1. Para x igual a menos 1, eu vou fazer x, substituindo o x na expressão menos 1 mais 1, resulta em 0. Então, para x igual a menos 1, eu obtenho 0. Para x igual a 0, eu vou colocar o x na expressão 0 mais 1, 1. Então, para x igual a 0, eu obtenho o valor 1. Eu digo que 1 é a imagem do 0. Para x igual a 1, eu vou substituir o 1 na forma. Então, 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter, para x igual a 1, eu obtenho o valor 2. Sendo assim, os pares menos 1, 0, 0, 1 e 1, 2, eles pertencem ao gráfico da minha função. Marcando esses pontos no gráfico, eu obtenho menos 1, 0 é o ponto A, 0, 1 é o ponto B, 1, 2 é o ponto C. Basta traçar a linha reta que liga esses 3 pontos, que eu obtenho o gráfico da função f de x igual a x mais 1. Sendo assim, sempre para traçar o gráfico da função, basta eu montar a tabela x, y e o par x e y, marcar os pontos e traçar a reta.
Vejamos um outro exemplo. Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 2,50 a bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para o passageiro determinar o valor da corrida? Vejamos. Podemos verificar que o valor cobrado é sempre R$ 2,50, que é fixo, e mais R$ 1,50 multiplicado por quilômetro rodado. Sendo assim, para cada X de quantidade de quilômetros rodados, obtemos um valor Y cobrado da seguinte forma: Y igual a 1,50 vezes X mais 2,50. Sendo assim, basta montar uma tabela, onde nós substituímos alguns valores no X e obtemos o Y, que será o valor cobrado em reais. Então, x igual a zero. 1,50 vezes 0 mais 2,50. Obtemos 2,50. Então, o par 0, 2,5 faz parte do meu gráfico. Se percorrermos 1 km, então x igual a 1. 1,50 vezes 1 mais 2,50 equivale a 4,0, que é 4. Então, para 1 quilômetro, R$ 4,00. Então, temos o par 1,4. Para x igual a 2, ou seja, se percorrermos 2 km, vamos substituir na fórmula 1,50 vezes 2, que dá 3, mais 2,50, 5,50. 5,50 é o ponto 5,5. Então, montamos o par ordenado 2, 5,5. Se x for igual a 3, 1,50 vezes 3 mais 2,50, que equivale a 7. Então, temos o par 3, 7. Então, basta marcar os pontos que nós obtivemos na última coluna para traçar o gráfico. Então, marcando os pontos da tabela e traçando a reta, nós obtemos o gráfico da função. Repare que esse gráfico da função não tem valores para x negativo, pois não faz sentido, como é um problema que nós estamos relacionados a um problema real, não faz sentido termos valores negativos para x. Vejamos um outro exemplo. Agora é sua vez de examinar o exemplo abaixo e descubra se a função é linear ou se ela é uma função afim. Função linear e função afim têm uma pequena diferença. A função linear, ela passa pela origem, o ponto 0, 0. E a função afim, ela é função do primeiro grau e não passa pela origem. Então, vamos ver o exemplo. Um veículo é abastecido por meio de um dispositivo promovido 2 relógios. Um deles marca o tempo de abastecimento em minutos e o outro, o volume do combustível oferecido no tanque do veículo. Construa o gráfico cartesiano correspondente à situação, volume e tempo. Então, tempo em minutos. Vamos observar a tabela. No tempo igual a 0, o volume é 3. No tempo igual a 5, o volume é 5,5. No tempo igual a 10, o volume é 8. No tempo igual a 15, o volume é 10,5. No tempo 20, o volume é 13. E no tempo 25, o volume é 15,5. Sendo assim, para essa tabela, basta construir os gráficos. Então, pelo primeiro ponto, nós temos que marcar o ponto 0,3 e o ponto 5,05. Então, o ponto 0,3, nós obtemos o primeiro ponto, 0,3. E o ponto 5,5, nós obtemos o segundo ponto. Traçando essa reta, novamente, não faz sentido traçar o gráfico para a parte negativa do x, pois não temos tempo negativo. Este gráfico, ele não passa pela origem, logo é uma função afim, ou simplesmente uma função do primeiro grau. Não é uma função linear. A função linear, o gráfico passa pela origem.
Características importantes de uma função afim. O conjunto de uma função afim é sempre o conjunto dos reais. O conjunto imagem de uma função afim também é o conjunto dos números reais. Chamamos A de coeficiente angular da função afim e chamamos de B de coeficiente linear. O coeficiente angular, ele é responsável pela inclinação da reta, pela sua taxa de crescimento ou decrescimento. A função afim ou função do primeiro grau é crescente quando o A é maior que zero, ou seja, a função afim é crescente quando o seu coeficiente angular é positivo. E a função afim, ela é decrescente quando o seu coeficiente angular é menor do que zero. Vejamos um exemplo. Para a função f de x igual a 2x mais 4, o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é 0. Como o ar é maior que zero, a função é crescente. Vamos ver o segundo exemplo. F de x igual a menos 3x mais 1. O coeficiente angular é menos 3 e o coeficiente linear é 1. Como o coeficiente angular é menor que zero, a função é decrescente. Análise do crescimento ou decrescimento de uma função afim ou do primeiro grau, da forma y igual a x mais b. Dada a função do primeiro grau ou função afim y igual a x mais b, vamos analisar o seu crescimento e o seu decrescimento. Como já falei, se o a, que é o coeficiente angular, for positivo, a função é decrescente. Sendo assim, observamos o primeiro gráfico, a linha vermelha é crescente. Se o a é negativo, a função é decrescente. No segundo gráfico, a linha vermelha mostra a inclinação da reta, que é decrescente. Zero ou raiz da função do primeiro grau, ou função afim. O valor de x para o qual f de x igual a x mais b se anula, ou seja, o valor de x para que f de x igual a zero, denomina-se o zero da função. Por exemplo, a função f de x igual a 2x menos 10. A raiz é 5. Por quê? 2x menos 10. Para que 2x menos 10 obtenha o valor de zero, nós precisamos que x seja igual a 5. Para calcular o valor do zero da função, basta pegar a expressão 2x menos 10 e igualar a zero e resolver a equação do primeiro grau. O zero da função sempre será o valor em que o gráfico da função corta o eixo do x. Nesse caso, o gráfico da função corta o eixo do x em x igual a 5. Vejamos um outro exemplo. Calcule o zero da função de f de x igual a 2x mais 4. Então, basta igualar a expressão 2x mais 4 ao valor zero. Então, 2x mais 4 igual a 0, 2x igual a menos 4, x igual a menos 2. Sendo assim, o gráfico da função corta o eixo x em x igual a menos 2. Estudo dos sinais e análise do gráfico. Vejamos agora como fazer o estudo dos sinais e a análise do gráfico. Para uma função crescente, ou seja, para a igual a maior que x, nós temos que o gráfico é crescente e que o gráfico da função corta o eixo do x em x igual a 2. Então, nós utilizamos o dispositivo prático, em que o eixo horizontal representa o eixo do x e a linha vermelha representa o gráfico da função, uma parte do gráfico da função. Então, nós temos que
como o gráfico da função corta o eixo do x em x igual a 2, para valores maiores do que 2, nós temos o valor positivo para y. E para valores menores do que 2, nós temos valores negativos. Por quê? Porque a partir do 2, o gráfico passa a ficar na parte de cima do gráfico, ou seja, y positivo. E para valores menores que 2, o gráfico vermelho fica abaixo do eixo do x, ou seja, ele obtém valores negativos para o y. Sendo assim, nós temos a análise. Para x maior que 2, temos que y é maior que 0. Para x igual a 2, temos que y é igual a 0. Para x menor que 2, temos que y é menor que 0. Isso é o que nós falamos, que é o estudo dos sinais da função f de x. Vejamos um outro exemplo. A menor que 0. A função é decrescente, ou seja, quando o coeficiente angular for 0. Novamente, vamos pegar um exemplo em que a raiz é 2 e a função é decrescente. Vamos analisar o dispositivo prático. No dispositivo prático, nós observamos que para valores menores que 2, o gráfico da função está acima do eixo x. Logo, o gráfico da função é positivo para valores menores que 2. E para valores maiores que 2, o gráfico da função ele é negativo, porque está abaixo do eixo do x. Sendo assim, a análise dos sinais, ou o estudo dos sinais, nós teremos: para x maior que 2, temos que y é menor que 0. Para x igual a 2, y igual a 0. Para x menor que 2, y maior que 0. E a função constante? Existe ainda um outro tipo de função, cujo gráfico é uma reta, e que representa a representação característica do gráfico é uma reta paralela ao eixo do x. O gráfico de uma função constante, ele sempre é uma reta paralela ao eixo do x. Vamos observar um exemplo. Alguns trens costumam viajar com uma velocidade constante de 50 km por hora. Sendo assim, para qualquer tempo da viagem, nós temos a mesma velocidade, que é igual a 50. Então, neste problema, nós não temos uma variação da velocidade. Então, nós chamamos essa função de constante. E o gráfico da função será uma linha reta com o valor 50 para qualquer valor de x. Continuando o estudo de função do primeiro grau, vamos ver o seguinte exemplo. O gráfico abaixo ilustra a temperatura T em graus Celsius de uma chapa de metal em função do tempo T, em minutos. Responda. Quando T é igual a 0, qual a temperatura da barra? Quando T é igual a 7, qual a temperatura da barra? No decorrer do tempo, a barra foi aquecida ou resfriada? Essas grandezas elas têm uma variação linear? Vamos analisar o gráfico. Primeiramente, eu verifico que o gráfico é de uma função decrescente. Eu observo que no tempo 0, o gráfico corta o eixo do x no y igual a 20. Observo também que o gráfico corta o eixo x em x igual a 5, ou seja, 5 é a raiz da função. E tenho que a imagem do 7 é o menos 8, pois o ponto 7 menos 8 pertence ao gráfico. Sendo assim, vamos responder as perguntas. Quando t é igual a 0 em minutos, qual a temperatura da barra? Se o ponto 0,20 faz parte do meu gráfico, então, quando o tempo é 0,
a minha temperatura é 20. Sendo assim, a temperatura da barra é 20 graus Celsius para t igual a 0. Na questão B, quando t igual a 7, qual a temperatura da barra? O ponto 7 menos 8 faz parte do gráfico. Sendo assim, a temperatura da barra será de menos 8 graus para t igual a 7 minutos. Ao decorrer do tempo, a barra é aquecida ou resfriada? Nós observamos que o gráfico é de uma função decrescente, ou seja, ao longo do tempo, quando o tempo passa, a temperatura diminui. Ou seja, ao longo do tempo, a barra é resfriada. Essa grandeza, ela é uma grandeza linear? Vamos lembrar, essa aí é uma função de primeiro grau. Logo, ela varia de forma linearmente. Segundo exemplo. Obter a equação da reta que passa pelos pontos P, 0, 1 e Q, 3, 7. 3 menos 3. Então, novamente, obter a equação da reta que passa pelos pontos P, 0, 3 e Q, 3 menos 3. Então, dado dois pontos, eu quero que você me diga qual é a função. Nos exercícios anteriores, nós tínhamos a função, precisávamos calcular os dois pontos e assim traçar o gráfico. Agora, o exercício é ao contrário. Nós temos os dois pontos, temos o gráfico e queremos qual é a expressão. Então, para obter a equação da reta ou função do primeiro grau, nós precisamos encontrar os coeficientes a e b da equação y igual a x mais b para descobrir qual é a função. Sendo assim, substituiremos na forma y igual a x mais b os valores correspondentes aos pontos P e Q. Portanto, para o ponto 0, 3, nós obtemos que 3 igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 dá 0, logo b igual a 3. Então, já temos o primeiro coeficiente da equação, b igual a 3. Agora, precisamos descobrir o a. Menos 3 igual a vezes 3 mais b. Então, 3a mais 3 igual a menos 3. 3a igual a menos 6, a igual a menos 2. Então, eu já tenho os valores do coeficiente linear e do coeficiente angular. Sendo assim, a minha equação da reta será y igual a menos 2, porque primeiro vem o coeficiente angular, mais 3, que é o coeficiente linear. Então, a equação da reta ou a função do primeiro grau é y igual a menos 2x mais 3. Vamos encerrar analisando mais algumas situações que envolvam função afim. Resolva cada uma delas e, se você tiver alguma dúvida, volte ao conteúdo e me pergunte no mural. Não esqueça de colocar suas dúvidas no mural do Google Classroom. Espero que você tenha percebido que as funções são importantes e que elas estão presentes em várias situações do dia a dia. Elas nos ajudam não só a entender o que acontece ao nosso redor, como também interpretar fatos e fazer previsões sobre o comportamento de certas grandezas, que são relacionadas por meios de função. Então, para concluir, vamos fazer os exercícios da apostila. Módulo 1, capítulo 3, página 20, 5-6, página 21, exercício 7, 8, 9, página 27, exercício 11. Um abraço, fique com Deus e poste suas dúvidas no mural.